A vida eterna é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. A paz é uma pessoa. O Filho é uma pessoa. O Verbo se fez carne e é uma pessoa. João, no capítulo 1 e no verso 1 diz: no princípio o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é Jesus. E João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vê? É uma pessoa. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Em João 10:9 diz que ele é a porta. Outra vez uma pessoa. Jesus nasceu aqui. Ele não é um intruso. Nem entrou pela janela ou por cima do muro. Não. Ele nasceu aqui. Ou caiu de paraquedas. Não. Ele nasceu aqui. Então ele tem direito legal, cidadão terreno, celestial e terreno. Homem. Coisa que o inimigo não conseguiu, porque ele não nasceu aqui. Ele foi jogado aqui, caiu. Então ele não tem direito legal aqui. Nós temos. Qualquer pessoa nascido da carne, nasceu nesse planeta e tem direito legal aqui nesta terra. Já o inimigo não tem. É forasteiro. É invasor. Jesus Cristo tem. Nasceu aqui, nascido de mulher. Entrou pela porta. Ele é a porta. E ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Em João 17 diz que a palavra é a verdade. E a palavra é Jesus. E Jesus é o Filho de Deus, que é Deus. Mas se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que tudo foi feito por Ele, e para Ele e por meio dEle. Como assim por meio dEle? Porque Ele é a palavra. Ele é o Verbo. E Deus fez tudo isso pela palavra. Se a gente for lá no livro do Gênesis, você vai ver. Deus foi dizendo e as coisas foram se formando. O homem também. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem é espiritual. Porque Deus não é carnal. E nem era. E nem foi. É espírito. Então não é a carne que é a imagem de Deus. É o espírito que o homem deixa a mercê do outro espírito que caiu nessa terra. Ele entregou tudo a ele. E o homem passou a ser alma vivente. E
e recebeu a penalidade por o seu relapso. Recebeu a morte, que é a separação de Deus. A Bíblia diz que no princípio ele tinha comunhão todos os dias, no crepúsculo do sol, com Deus. Ele perdeu isso e foi expulso do Éden. E ganhou a terra para lavrar. E do suor do seu rosto comeu o pão. Mas Deus tinha já feito tudo, e tudo estava feito para o tempo devido, inclusive a salvação dos homens. Mais tarde, que nós estamos depois disso aí, depois de que Deus fez tudo isso, nós estamos depois da execução do projeto de Deus, que é Jesus, salvar o homem, regenerar o homem, fazer o homem de novo, para que o homem seja o que ele foi criado para ser, a imagem e a semelhança de Deus. Reflita a imagem de Deus em cada passo em cima dessa terra e no futuro. Resplandeça a imagem de Deus, o amor. Por isso que não deve haver dificuldade nenhuma. Preste bem atenção. Não deve haver dificuldade nenhuma para aquele que está em Cristo em perdoar seu semelhante, porque ele é o próprio perdão. Ele é o amor, quem está em Cristo. Note bem, não é quem diz estar, é quem está. Não tem dificuldade, não há dificuldade. E o inimigo, eu sei que o inimigo cria e vai influenciar de muitas as formas para que a pessoa diga o contrário do que está escrito. Mas a forma de se manter firme é se agarrar ao que está escrito na palavra de Deus e vencer o inimigo. Derrotar o inimigo é se sustentar, empunhando a palavra e usando como escudo, capacete e espada do Espírito. Você usa o que está escrito, como Jesus usou. Quando ele disse transforma as pedras em pães, ele usou a Bíblia e replicou. Usou a palavra que estava escrita. Assim somos nós. Temos que usar a palavra para toda a ação do inimigo em defavor do amor de Jesus e da misericórdia e da exposição do Santo Evangelho nessa terra. Nós temos que ter muito cuidado, porque as falácias e as investidas do espírito das trevas não é visível. A gente não vê quando elas são atiradas, as flechas, os espinhos, a gente não vê, só sente. Porque espiritual é invisível, né? Então, nós tendemos a agir a favor e em desfavor de Deus, a favor do outro, do espírito das trevas, por causa do conhecimento do olho, do escutar do ouvido, tendemos a acreditar no que vemos e ouvimos. E baseado nessa justiça podre que o profeta chamou de trapo de imundícia, que é a justiça própria do homem, julgamos. Outra vez somos levados para longe da palavra.
por fração de segundos, de milésimo, a gente é levado. Porque o que é que está escrito a respeito disso? Mateus 7, 1 e 2. Ele diz que não é para julgar. Por quê? Ele diz por quê. Nós tendemos a outra vez, levado pelo espírito contrário, a nos contrapor. Porque somos levados a pensar que a Bíblia é um livro, simplesmente um livro escrito por os homens sábios. Não é verdade. Ela é inspirada e Deus escolheu homens para isso fazer, para que a sua palavra fosse escrita. Com certeza. Jesus escreveu algum livro? Não, nenhum. Com a mão dele. Pegou lá o papel, na época dele era pena, pegou a pena e o papiro e escreveu um livro. Isso não existe. Jesus não fez isso porque ele é supremo. Quem escreve é os escrivãos, os escribas, os homens que ele escolhe para isso. Não ele, com a mão dele. Ele escreveu lá na parede da casa do Nabucodonosor e escreveu nas tábuas da lei, a lei, para que Moisés passasse ao povo. Deus escreveu as leis, os 10 mandamentos para o seu povo, para mostrar que o homem não conseguia se justificar pela lei, cumprindo os 10 mandamentos. Porque quando a lei chega, o homem já é um transgressor. Então ele não consegue pela lei. Tem que ser por graça e misericórdia, e era futura naquele momento que a lei estava sendo entregue para que o homem a transgredisse e visse o que é pecado. E o homem, para ele era normal isso, tudo que se faz, não. Mas aí a lei diz o que é ela, e o homem transgrediu e vê. E transgrediu, e além de transgredir, não conseguiu cumprir, e não consegue cumprir a lei. Nenhum homem dessa terra. Jesus a cumpriu para nós, não transgrediu em momento algum, mostrou como a lei é boa, não para salvar, mas para mostrar, para revelar que o homem precisa, e precisava e precisa da misericórdia, da graça e do favor que Jesus fez, do benefício que Jesus fez, que é tomar o homem sobre si e morrer a morte desse homem, fazendo esse homem morrer nele. Porque não tem como o homem nascer de novo sem morrer. Não tem. As teologias, a teosofia, os teólogos, uma série de gente hoje querem que o homem nasça de novo por bondade, por batismo com água, por ingresso a uma congregação, qualquer que seja ela, mas a única congregação que devemos congregar e não se afastar nunca é Cristo. Ele veio congregar todos nele. Agora, se todos é que crê, né? Precisa crer. Ao ouvir o Evangelho, eu creio e me rendo no Evangelho. Quando eu me rendo, eu solto tudo. Eu me vejo. Vejo o homem, a carne, não serve para nada. Porque está escrito, não serve. A carne não aproveita nada, é igual chifre de bode.
Nem paeta para tocar violão não dá. Não presta para nada. Assim é a carne humana. Não serve para coisa nenhuma. Nada, 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 nada. Para nada mesmo. Ela tem que estar morta por nós. Se eu sou uma nova criatura, eu tenho que me considerar morto em Cristo. É o que a palavra diz, está escrito. Romanos, capítulo 6 e o verso 7. Quem está morto, aí vai nas sessões, ou quem morreu, justificado está do pecado. E como é que eu estou morto? A gente vai imaginar, os que não têm o conhecimento e que estão nas igrejas, mas não conhecem nada do Evangelho, e nem receberam o Evangelho, nem se renderam ao Evangelho, não sabe dessas coisas, e aí imagina que a morte é física e psicológica. Estou sepultado em algum cemitério por aí, ou cremado, seja lá o modo que fizeram após a minha partida em cima da terra. Aí eu fui justificado. De jeito nenhum. A justificação ocorreu no momento que eu fui atraído e incluído no corpo de Cristo. Lá naquela cruz. Naquela hora aí houve a justificação, porque eu morri. E aí na ressurreição eu ressuscitei com Cristo. A morte de Cristo é minha morte, a ressurreição de Jesus é a minha ressurreição. Então eu morri. Ah, eu não morri, não. Eu tenho minha vida. Bom, se você não crê, você precisa crer no que Deus diz, porque não é o que os homens dizem. Os teólogos, seja ele quem for, de sistema legalístico e farisaico que estão na terra, religiosos ou não, isso não interessa. É o que está escrito. Jesus diz que você morreu. Você morreu. Jesus diz que você ressuscitou. Você ressuscitou. E onde que Jesus diz isso? Na palavra, na Bíblia. Efésios 2,6 diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ah, eu não morri, não. Eu vou morrer quando eu me batizar. Eu sinto muito. Você precisa crer no Evangelho. O Evangelho diz que você morreu. É a única forma. Não tem como. O pecado matou o homem e a graça vivifica esse homem em Cristo. Porque para esse homem sair da morte tem que ser pela morte. Em Jesus. Senão não sai da morte. A morte é um abismo, um buraco profundo, que o homem não sai por seus esforços, suas religiões, seus pensamentos, suas obras. Não sai. Eu sei que você deve estar pensando, mas o Apocalipse diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Com certeza. É real. Agora, que obra que eu fiz que agrada a Deus? Fé. Eu preciso crer no Evangelho, me render. Essa é a obra. Porque a única obra que agradou é de um homem, Jesus. Essa agradou a Deus. A gente nele, confessando a obra dele com a boca e com o coração, crendo, agradamos a Deus. É a única forma que agradamos a Deus. Do contrário, continuaremos
triste, chorando, achando que a lágrima vai dar jeito, e a tristeza e a depressão e uma série de coisas vai dar jeito. Não dá. Não tem como, não tem saída se não for por Cristo. Não tem. Jesus não morreu para ser o mártir da história. Ele morreu para me fazer morrer com ele, para mim crer no que ele fez. E sabendo disso, aí eu creio, considero isso. Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, eu não vivo mais, quem vive é Cristo. Esse viver que eu tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim. Do contrário, é só engano dentro do meu coração e astúcia do inimigo. Porque a carne ou se considera morta ou não serve para nada. E você pensa que o inimigo não vai arrebentar essa carne velha? Com prostituição, com essas coisas e tudo. E quanto mais você se prostitui, mais longe de Deus você fica e mais vai encontrar gente dizendo que Deus não quer nem saber. Ele te ama dessa forma e te levará para o céu adúltero, afeminado, roubador, ladrão, mentiroso, invejoso, cobiçoso, briguento, zangado. Deus te levará. Mas quem diz essas coisas não sabe o que é Deus. E não está falando de Jesus Cristo. Está falando das trevas. Porque esse levará essas pessoas que praticam essas coisas e morrem na prática dessas coisas. Volta ao pó. Não é o Senhor Jesus Cristo que levará. É o outro, meu